O impacto das novas regras da terceirização sobre os trabalhadores brasileiros é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Avança o projeto da terceirização na Câmara Federal em meio a um polêmico debate sobre as vantagens e desvantagens das novas regras. E hoje eu entrevisto o sociólogo Rui Braga, que é especialista em Sociologia do Trabalho e professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, nesse debate da terceirização, é curioso que nós vemos assim, uma empolgação muito grande, por um lado, que entende que terceirização veio para ficar, já nos países desenvolvidos, que é um sucesso e que é bom para o país. Do outro lado, trabalhadores, representações sindicais, professores, juízes do trabalho, muito preocupados com o que estão chamando de precarização do trabalho. Então, eu quero saber, afinal, terceirização em si é um bem ou é um mal? Não, é muito preocupante, principalmente com a forma que esse projeto tem assumido. E nós temos, de fato, um acúmulo muito grande de estudos sobre trabalhadores terceirizados e, nesse tocante, a realidade do mundo do trabalho terceirizado é, sem dúvida nenhuma, uma realidade muito preocupante. Nós estamos falando aqui, basicamente, de jornadas de trabalho mais longas, o que, ao contrário do que dizem os setores empresariais, não cria novos empregos, mas a rigor, diminui o número de empregos ofertados pelo mercado de trabalho. Nós estamos falando também de salários mais achatados, menores. Nós estamos falando de um número muito mais acentuado, basicamente, de acidentes de trabalho. Nós estamos falando de um número mais elevado de mortes no trabalho. O mundo do trabalho terceirizado no país é muito conhecido, é muito estudado e nós temos razões para ficar preocupados. Agora, então, aí é que está, professor. Esses aspectos que o senhor mencionou, que são de fato preocupantes porque o trabalhador é que sai perdendo com tudo isso, eles acontecem porque o trabalho terceirizado predispõe a isso e as empresas que terceirizam, elas não observam a lei do país, porque os direitos trabalhistas são garantidos na terceirização. Por que é que aumentam acidentes de trabalho? Por que é que os salários ficam achapados e os direitos trabalhistas são atingidos? Isso é arbitrariedade ou omissão de quem utiliza a terceirização ou está no sistema em si? Existem as duas coisas, na verdade. Quer dizer, por um lado, você tem empresas que atuam nesse mercado de trabalhadores terceirizados que, de fato, sem dúvida nenhuma, por exemplo, recolhem tributos, não repassam, são empresas, vamos dizer assim, irresponsáveis do ponto de vista legal e que, vamos dizer, abrem e fecham muito rapidamente, ou seja, é muito difícil você fiscalizar, é muito mais difícil você fiscalizar essas empresas que são terceirizadas do que propriamente as empresas que contratam diretamente. Por que é mais difícil? Porque é novidade ou porque o trabalho da fiscalização é precário mesmo? Existe um déficit histórico de fiscais do trabalho no Brasil, isso é muito conhecido também. Pelas regras da OIT, nós temos metade da fiscalização do trabalho em termos de fiscais de trabalho que nós deveríamos ter. Mas, na verdade, nós temos empresas, as empresas que terceirizam, as empresas terceirizadas, né, elas são menores e elas são muito mais difíceis de você acessar, de você, de fato, acompanhar. Então, as grandes empresas, as empresas que contratam diretamente, que são muito mais conhecidas, elas, sem dúvida nenhuma, são mais fáceis de você fiscalizar. Agora, tem um dado que chama a atenção. Nesse projeto de lei que está na Câmara, as empresas que contratam serviço terceirizado, elas são aquilo que eles estão usando o termo solidárias em relação ao cumprimento das exigências legais. Qual seja, se a tal da empresa pequena que some, que abre, que fecha, que não é do ponto de vista tanto da lei como da ética, não age corretamente, quem contratou vai ter que responder por isso. Isso não é um dado interessante nessa lei que pode trazer uma garantia para o trabalhador? Sem dúvida nenhuma que é muito importante dizer que é decisivo para o mercado de trabalho brasileiro você regulamentar
o emprego terceirizado e regulamentar enfim, as empresas que atuam nesse setor, mas não da maneira como está sendo colocado. Por quê? Porque, na verdade, o que está sendo colocado não é propriamente a regulamentação do setor que é terceirizado hoje, mas é a extensão da terceirização para todos os demais setores que contratam propriamente diretamente. Então, eu sou a favor... Qualquer trabalho, qualquer serviço de uma empresa poderia, pela nova lei, pode ser terceirizado. Do ponto de vista do setor empresarial privado, qualquer função poderá ser terceirizada. E isso é um mal por quê? Isso é um mal porque vai implicar, entre outras coisas, rebaixamento de salários, vai implicar, por exemplo, um aumento muito grande da rotatividade. A gente tem que entender as condições do mercado de trabalho no país. E o mercado de trabalho no país, ele é um mercado que emprega predominantemente uma força de trabalho barata, que ganha até 1,5 salário mínimo. 94% do emprego que foi criado entre 2003 e 2010 paga até 1,5 salário mínimo. Os dados do ano passado dizem que 97,5% do emprego criado no mercado formal paga até 1,5 salário mínimo. Ou seja, esse é o setor que vai ser terceirizado. E esse setor, quando é terceirizado, ele se submete a taxas mais altas de rotatividade, se entra e sai no mercado de trabalho, e ele tende a afastar o trabalhador do acesso aos seus direitos, porque o trabalhador fica mais tempo desempregado em períodos de intermitência, ou seja, ele fica empregado um período, depois ele é demitido, recontratado e, consequentemente, ele se afasta de uma série de direitos e benefícios que são garantidos na negociação salarial, na negociação do contrato de trabalho coletivo. Agora, eu observei que tanto a presidente Dilma está contra esse projeto de lei, acha que não deve ser aprovado, da mesma forma que os sindicatos. Eu já vi um argumento que Dilma está contra porque ela vai perder a arrecadação, pelas razões todas que o senhor explicou do comportamento de algumas ou muitas das empresas que terceirizam. E, por outro lado, os sindicatos também vão perder aquela contribuição sindical de um dia, porque os trabalhadores terceirizados não serão mais sindicalizados por categoria, mas lá no sindicato dos trabalhadores terceirizados. Sim. O que está havendo aí nesses que são contra? É um interesse porque vai ter baixa no caixa, tanto do governo como dos sindicatos? Eu acho que, sem dúvida, que o governo está preocupado e deve realmente estar preocupado com a queda de arrecadação, porque geralmente as empresas terceirizadas recolhem pelo Simples, são empresas menores, elas têm esse comportamento de recolher e não repassar, ou seja, é muito difícil você fiscalizar. Então, Fundo de Garantia, PIS, COFINS, todos esses tributos relacionados ao trabalho assalariado, eles tendem a declinar, o que causa impacto, por exemplo, nos gastos sociais do governo e outros gastos. Então, o governo deve estar preocupado porque, de fato, vai haver uma queda de arrecadação e o mesmo sindicato. Quer dizer, os sindicatos terceirizados, eles geralmente são mais frágeis, representam os trabalhadores de uma maneira muito mais frágil e os sindicatos devem perder porque vai aumentar o desemprego e vai diminuir a arrecadação do imposto sindical. E da sua experiência, olhando para o movimento na Câmara Federal, para encerrar, o senhor acha que esse projeto de terceirização está com tudo para ser aprovado? Está forte? Está forte, tendo em vista os interesses empresariais que estão envolvidos nesse projeto de terceirização. Eu gostaria de que ele não fosse aprovado, mas será muito difícil você realmente barrar esse projeto. Infelizmente, estou um pouco cético e é por isso que eu faço apelo para que as pessoas, os telespectadores, eles de fato se interem do que está acontecendo, porque o trabalho assalariado corre um risco muito forte com a aprovação desse projeto. Eu agradeço muito sua entrevista. Eu é que agradeço. Uma boa noite, professor. Boa noite, Maria Lídia. Gamberiene.